Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à terceira aula sobre temperamento. Lembrando que este curso une o conhecimento emocional e o crescimento espiritual. Mas antes de adentrarmos o conteúdo dessa aula, eu quero que se lembre que vimos na última aula sobre a estrutura dos temperamentos: quente, frio, úmido e seco. Espero que tenha trazido clareza, uma nova perspectiva de um olhar sobre si, de se entender, de se conhecer. E a forma como se observa o mundo, como reage às questões da vida e o porquê de alguns instintos serem tão naturais que até parecem descontroláveis. E a aula 3 vai falar que Deus, o nosso Senhor, ele é criador de todas as coisas. Assim como foram criados os céus e a terra, o Senhor formou o ser humano perfeito. Mas veio a queda, descrito nas Escrituras, lá em Gênesis capítulo 3, que afetou tanto o nosso estado espiritual, bem como as nossas inclinações naturais. Então, o que foi criado para glorificar luta contra a corrupção do pecado, inclinando-se tantas vezes para extremos e desordens. Veja bem, não é o temperamento que se tornou mal, não o temperamento, mas sim o coração humano separado de Deus, que perdeu a capacidade de refletir plenamente a glória para a qual foi destinado. E Deus não erra. Pode acontecer de muitos cristãos enxergarem suas características inatas como sentenças, maldições ou condenação. No entanto, não é assim. Deus tem um propósito para tudo e ele não erra em sua obra. Cada temperamento em si carrega potenciais que, se redimido, tornam-se instrumentos poderosos nas mãos do Senhor. E nosso chamado não é apagar quem somos, nem nos escondermos atrás de rótulos ou desculpas. Com a descoberta da estrutura interna de cada temperamento e amadurecendo a mesma, isso vem a se tornar um trampolim para a transformação espiritual. E não é uma prisão de identidade, não é algo que nos aprisiona. Deus não quer que, eu como sanguínea, por exemplo, uma pessoa como sanguínea, ela tá fadada a ser daquele jeito. Não, Deus não vai apagar as características dela. Porém, todavia, entretanto, ele vai redimir essa essência, esse instinto, e a pessoa irá manifestar mais e mais a glória para o Senhor. E o temperamento, veja bem, ele é um presente de Deus. Não é algo que a gente escolhe. Eu não escolho, você não escolhe, é Deus que dá. E Ele sabe. E quando vamos nos conhecendo cada vez mais, nós vamos vendo o quão lindo é. Tem desafios? Sem sombra de dúvida. Porém, nós temos o Senhor, nós temos o Espírito Santo de Deus, que trabalha e faz a obra na nossa vida. E o temperamento não é para ser reduzido a uma desculpa. Nasci assim, minha tendência natural é essa. Não, não. É sabermos que fomos criados à imagem e semelhança do Criador. E somos chamados a crescer, amadurecer e refletir o caráter de Cristo. E precisamos, sim, todos os dias, nos submeter ao Espírito Santo. É todos os dias. Não é um dia específico para ter o arsenal necessário para um período, seja para uma semana, 5 dias, um mês. Não, é todos os dias. A transformação de Deus não visa destruir a nossa essência, mas aperfeiçoá-la. Que o seu temperamento seja um instrumento para a glória de Deus e jamais uma âncora para desculpas ou fardo de imaturidade. Aí o Senhor nos chama à redenção. A obra da cruz, realizada por Jesus,
não nos resgata apenas da condenação eterna, mas também inicia em nós um processo contínuo de restauração interior. Veja bem, um processo contínuo. Não significa entreguei a minha vida a Cristo, já sei o meu temperamento, que já é suficiente. Não, o processo de restauração interior contínuo. Assim como está lá em Filipenses 1:6, que a boa obra que ele começou, ele é fiel para cumprir até o dia de Cristo Jesus. Então, pegue essa verdade e coloque no seu coração, porque Deus, ele é fiel. E a redenção que o Senhor nos dá, que o Senhor nos proporciona, não apaga a nossa história, nossa personalidade ou instintos naturais. Ela nos chama a oferecer tudo isso no altar de transformação. É aceitar sermos guiados nas nossas forças, fraquezas que precisam ser fortalecidas para refletir a Cristo. Do contrário, o colérico, que deveria liderar com coragem, agora luta contra a tirania. O sanguíneo, que deveria espalhar alegria, agora enfrenta a tentação da superficialidade. E o fleumático, dotado de paciência, agora precisa vencer a passividade. O melancólico, chamado à profundidade e ao zelo, muitas vezes se vê paralisado pelo medo e pela tristeza. Estamos aqui para refletir a Cristo e para que sejamos vaso de honra e prontos para o bom trabalho, conforme 2 Timóteo 2:21. Vivendo não mais pelas nossas forças, mas pela força daquele que nos amou primeiro. Isso é dependência. Isso é confiar na obra do Senhor na minha e na sua vida. É saber que o cristianismo, o viver Cristo, manifestar a glória de Deus, é algo que vem através dele, flui, o fruto vem. E lembre-se que Deus nos entrega um potencial, mais do que um, mas tem uns que se destacam nesse aspecto. Não é uma essência acabada. Cabe a nós permitirmos sermos moldados para o propósito eterno. Por isso, as nossas potências, aquilo que cada temperamento apresenta forte, mais presente, precisa sim ser redimido. Vou contar aqui uma história. A enfermeira Bronnie Ware, ela tem livros escritos. Um livro dela é, acho que Sentido para Viver ou A Razão de Viver. É muito bom. Que ela perguntava aos pacientes no leito de morte e só levava em conta as respostas daqueles que morreram. Aí a pergunta que ela fazia a esses pacientes era: quanto à sua vida, do que se arrepende? A maioria esmagadora das respostas daquelas pessoas, estranha e magicamente, era praticamente a mesma. E no fim, uma coisa só era respondida. A pessoa dizia: olho para a minha vida e não reconheço. Arrependo-me de não ter sido eu. De não ter sido eu. Aí vamos lá. Vamos pegar esse arrependo-me de não ter sido eu e colocar duas interpretações. Pode ter outras, mas vamos pensar em duas. Arrependo-me de não ter sido eu. Pode ser pelo fato de se não se conhecer, de não ter um autoconhecimento de si, né? Não se conhecer ali. E isso levou a pessoa a não viver o seu propósito, a ter dificuldade e chegar no fim da vida e falar: poxa vida, eu me arrependo de não ter sido eu. Porque não se conhece ou não se conheceu. E também outra resposta, outra interpretação a essa resposta pode ser: a pessoa, né, arrependo-me de não ter sido eu,
É muitas vezes ela saber quem ela é, porém não se aceitar. Desejar ser outra pessoa, desejar ter outras características e muitas vezes não valorizando aquilo que ela é, aquilo que Deus colocou nela. Então, que esse curso, essas aulas, venha trazer essa clareza, esse entendimento para que a vida tenha o sentido, tenha o propósito. Porque, claro, ela já tem o sentido, tem o propósito, mas conhecê-lo e saber, assim, daquilo que é forte em nós, daquilo que precisa de uma atenção. E nada como chegar no fim da vida, assim como o apóstolo Paulo, que ao fim da vida diz: guardei a carreira, guardei a fé, combati o bom combate, encerrei a carreira. E com certeza com satisfação, que nós possamos chegar ao fim da nossa vida com satisfação, e não com esse arrependimento de não ter sido nós mesmos. E o desejo de Deus é que o temperamento seja a expressão da glória dele em diversidade. Um colérico, quando governado pela sabedoria e pela mansidão de Cristo, torna-se um líder justo e servo diligente. Um sanguíneo, quando enraizado na palavra, espalha a satisfação verdadeira que nasce do Espírito. E um fleumático, quando animado pela fé viva, revela a perseverança serena dos santos. E o melancólico, quando curado pela graça, reflete a profundidade e a beleza da verdade eterna. Então é necessário olhar para dentro de si. E o autoconhecimento é um ato de obediência espiritual, quando realizado com discernimento e propósito, longe de ser vaidade ou indulgência. Conhecer o temperamento é reconhecer a mão de Deus na nossa formação e também a necessidade de transformação para que aquilo que ele plantou floresça de maneira digna. Siga com coragem e com esperança ao mergulhar no seu interior e conhecer mais sobre a sua constituição emocional, sobre o seu instinto natural. Quando se escolhe ignorar isso, é muito provável que se caminhe às cegas no terreno da santificação. E ninguém quer caminhar às cegas, não é? No terreno da santificação. Aí nós temos um chamado à maturidade. As Escrituras nos convida incessantemente à busca pela sabedoria. Não a sabedoria deste mundo. A sabedoria deste mundo a gente sabe que ela é maligna, porque o mundo jaz no maligno, ela é vã. Mas a buscar a sabedoria que nasce do temor do Senhor, daquela que ilumina a mente, corrige o coração e guia os nossos passos à maturidade plena. Lá em 2 Coríntios 13:5, a gente vê que o autoconhecimento é, antes de tudo, um mandamento de vigilância espiritual. Quem não se conhece se engana facilmente. Quem não conhece suas inclinações expõe-se mais vulneravelmente aos tropeços do caminho. Aí eu quero fazer perguntas aqui. Como podemos vencer o que não identificamos? Como podemos fortalecer o que não reconhecemos? Se eu tenho uma fragilidade, se eu tenho uma dificuldade, como que ela vai ser tratada? Como que ela vai ser fortalecida se eu não reconheço? E a terceira pergunta: como podemos amadurecer se não discernirmos as áreas da nossa alma que resistem ao trabalho da graça? A graça de Deus é para todas as pessoas, é para todo o seu povo, para todos aqueles que se submetem. Porém, pode e acontece de uma pessoa ter mais dificuldade em uma área
para que a graça de Deus seja trabalhada na vida dela. Mas nós precisamos saber que áreas são essas na minha e na sua vida. E saber que sou colérico e que minha força natural tende à dureza me leva a buscar a mansidão. Saber que sou sanguíneo, a minha espontaneidade pode desaguar em irresponsabilidades que me impulsiona a cultivar a disciplina. Então, o sanguíneo, por às vezes ser muito impulsivo, muito espontâneo, ele é levado a cultivar a disciplina, uma necessidade maior para ele. Assim como uma necessidade maior para o colérico, cultivar a mansidão. E o fleumático, reconhecer sim, que é fleumático e que ele tem a serenidade que pode ser transformada em inércia, me desperta para a coragem. Ou seja, o fleumático, ele é da paz, ele é diplomata. Porém, se ele ficar muito com foco nessas questões, pode levar ele a ficar parado. Então, necessita, sim, ser movido pela coragem. E o melancólico? Entender que sou melancólico ou melancólica e que minha profundidade pode ceder à melancolia me leva a buscar a alegria no espírito. Veja bem, lá a terceira pergunta, que diz: quais áreas que resistem mais ao trabalho da graça de Deus? É importante conhecer. Não que nós precisamos desenvolver todos, todo o fruto do espírito, ele todo, no seu contexto todo. Porém, vai ter um ou outro que a busca por ele precisa ser maior. E isso só é possível mediante conhecer, mediante ter esse autoconhecimento. Ao conhecer o próprio temperamento, não é um convite à resignação, mas à responsabilidade. E como Deus nos formou, e Ele conhece muito bem o barro, e precisamos permitir que o oleiro limpe as impurezas, fortaleça o que está frágil e o que é mais resistente à moldagem. Precisamos, como barros na mão do oleiro, permitir essa moldagem, permitir essa transformação, permitir ele tirar as impurezas, fortalecer o que está frágil. Precisamos, sim, nos submeter ao Senhor todos os dias. E eu quero trazer aqui e dizer que temperamento não é signo e nem rótulo. O signo traz um determinismo alheio a Deus, atribuindo comportamentos e destinos a elementos criados, como os astros e constelações. Não somos governados pelos céus criados, somos governados pelo Senhor que criou os céus. E o rótulo, que traz uma sentença fixa. Ah, eu sou impulsivo mesmo. Ah, não, eu sou calmo mesmo, sempre calmo. E também, ele não é um rótulo que traz uma sentença fixa, um atestado de impossibilidade, pois ele pode nos delimitar e justificar nossas falhas. Muitas vezes a pessoa, muitas vezes eu, você, podemos usar o temperamento como pretexto para aquilo que precisa ser melhorado na nossa vida. Ah, não, não tem como eu não ser precipitado, é da minha natureza ser precipitado. Opa, pode ser, é teu instinto, porém precisa ser amadurecido. Ah, não, eu não sou muito ali do movimento, eu gosto mais da rotina, eu gosto mais da tranquilidade, da previsibilidade. Mas isso não justifica que você tem que ser passivo e ficar naquele lugar sempre. Às vezes tem coisa que vai exigir ação, exigir atitude. E nós não podemos usar o temperamento como um rótulo e dizer, não, para mim não tem jeito, eu sou assim. Não, isso não confere, não confere. E o temperamento, ele explica tendências, mas não valida comportamentos errados.
Lembre-se que em Cristo todas as áreas da nossa vida devem ser transformadas pela renovação da mente e do coração. Não há espaço para o orgulho de ser assim mesmo. Ah, eu sou assim mesmo. Há um chamado claro para ser como ele é. 1 João 3:2. Nós somos chamados para ser como Cristo foi, como Cristo é. Esse é o nosso chamado. E o conhecimento correto do temperamento liberta, porque aponta não para um destino inevitável, mas para um caminho de transformação e crescimento contínuo em Cristo. Veja aí de novo, a palavra contínua. Então, o crescimento contínuo em Cristo. Não importa se você carrega tendências à impulsividade, à lentidão, à dispersão ou à hipersensibilidade. Nenhuma destas características é desculpa diante da cruz. Todas podem e devem ser entregues ao Espírito Santo, para que, moldadas e refinadas, sirvam ao propósito maior de glorificar o nome do Senhor. Então é importante avaliarmos diante de Deus a essência que Ele colocou dentro de nós. A saber que essa essência precisa sim ser redimida, precisa sim ser curada. E transformar essa essência ferida em essência redimida requer coragem para enfrentar o espelho da palavra. Requer a humildade de reconhecer onde, mesmo nas nossas forças, ainda resistimos à santificação. Requer a decisão de negar a nós mesmos, tomar nossa cruz e seguir a Cristo, permitindo que Ele molde em nós o caráter que reflete a sua glória. E a caminhada cristã verdadeira é, por natureza, uma jornada de transformação contínua. Novamente, o contínuo, constante. Não nos é permitido repousar no argumento de que sempre fomos assim. Eu sempre fui assim. Em Cristo, somos chamados a transformar-nos de glória em glória. 2 Coríntios 3:18. Num processo vivo em que o Espírito Santo aperfeiçoa o que começou. A transformação em Cristo é a resposta perfeita para a essência ferida. Ela é a ponte entre o que fomos na queda e o que somos chamados a ser na redenção. É a obra silenciosa e poderosa do Espírito Santo, que, pouco a pouco, corrige, cura, aperfeiçoa. Não para nossa própria glória, mas para que toda a nossa vida, incluindo nossa maneira natural de ser, testemunhe que Deus é bom, fiel e capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. A verdadeira transformação acontece quando, em humildade, deixamos de defender quem fomos para abraçar quem Deus deseja que nos tornemos. Essa é a verdadeira transformação. Permitir que Deus nos transforme no que devemos nos tornar. Pense, reflita. É muito importante você saber qual é o seu temperamento, para que com essa informação consegue ali averiguar quais as potências que precisam ser de santificação e quais as fragilidades que precisam ser fortalecidas e purificadas no Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula.